a gente já vai passar para as próximas etapas, certo? Então eu tenho aqui o nome do calendário, eu posso ter a descrição também, e eu posso carregar uma logomarca, certo? E aí eu posso colocar a logomarca do salão de beleza, por exemplo. Então ele fala que o ideal é 250 por 75, e qual seria a cor de fundo dessa logomarca, né, para dar contraste à logomarca. Então eu vou colocar a logomarca agora. E a gente vai estabelecer fuso horário. Então eu vou trabalhar com fuso horário pré-definido, porque eu vou atender em um único país. Então eu vou utilizar o fuso horário de São Paulo, né? Horário de Brasília. Tá? E o idioma também vai ser um idioma fixo. Eu vou estar sempre atendendo no Brasil, então o idioma vai ser Brasil Português. Eu vou salvar. Veja que é muito intuitivo, você vai salvando, ele vai avançando para as próximas etapas. Tá, aqui tem alguma coisa que a gente já precisa trabalhar, né? Então aqui eu tenho um grupo 1 e eu posso criar mais de um grupo. Então o título do grupo, eu vou colocar aqui o nome do cabeleireiro. Então vamos supor que vai ser Bruno, certo? E o anfitrião, Bruno. E aqui agende seu corte com Bruno. Tá, vamos supor que eu tenha mais de um cabeleireiro trabalhando no meu salão. Então eu tenho 2 cabeleireiros, cadeiras diferentes, então eu posso ter agendamentos no mesmo horário, é claro, para cabeleireiros diferentes. Então quando Bruno tem um horário agendado, aquele horário fica bloqueado para novos agendamentos. Mas como eu tenho 2 cadeiras, eu vou ter 2 anfitriões, eu vou ter 2 profissionais, então o cliente ele pode marcar, por exemplo, segunda-feira, 8 horas da manhã com o Bruno, e a segunda-feira, 8 horas da manhã, do outro cabeleireiro ainda vai estar disponível para que outro cliente possa fazer o agendamento. Então, para isso, a gente precisa criar grupos. Então, eu vou criar um novo grupo, certo? E o novo grupo eu vou chamar de BD Decor. Então, vamos chamar o grupo 2, né, de BD Decor. Opa! Certo? O anfitrião vai ser BD Decor. Então vai ser outro cabeleireiro, certo? Agende o seu corte com a Decor. Tá. Bruno, e se eu tiver mais de 2 anfitriões? Você vai criar os anfitriões, né? Como eu mostrei. Então você vai aqui nessa aba, cria os anfitriões, e aí você, eu tenho 5 cadeiras, pronto, perfeito. Então você vai criar 5 grupos, certo? Então vamos lá. Agora eu vou setar cada grupo independente. Eu vou voltar no grupo 1, certo? E eu vou dizer aqui no grupo 1 que eu quero disponibilizar de 30 em 30 minutos, né? Na realidade o corte é de 30 em 30. Eu quero que a duração do atendimento seja 45 minutos. E o intervalo entre as sessões eu vou colocar 10 minutos. Então é muito importante você setar corretamente aqui. O que é que eu estou querendo dizer? Intervalo de disponibilidade. Vai aparecer para as pessoas agendarem horários de 30 em 30 minutos, certo? A duração do atendimento vai ser de 45 minutos e entre um horário e outro eu tenho 10 minutos de descanso para qualquer imprevisto, tomar uma água, qualquer coisa que possa acontecer. Eu não vou bloquear, cuidado com isso, bloquear horários nesse grupo quando houver agendamento nos outros grupos desse calendário. Como são profissionais diferentes, né? Eu não vou bloquear, eu vou deixar a agenda disponível, tá? Grupo 2 também nós vamos fazer as configurações. Então eu vou colocar as mesmas configurações, né? Porque os cabeleireiros basicamente trabalham no mesmo tempo. Mas vamos supor que eu queria colocar outro serviço aqui, fosse colocar manicure, massagem, sobrancelha. Então é um período diferenciado, né? Vamos supor que uma sobrancelha dura 30 minutos, eu iria colocar apenas 30 minutos, tá? Então vamos lá. Quais os dias da semana? Domingo não funciona, eu desmarco. Sábado funciona das 8 até, vou colocar até as 12 horas, né? Até as 12. Certo? E se tiver horário de almoço, por exemplo, então segunda está aqui, ó,
de 8 às 17. Mas se tiver horário de almoço, eu clico, por exemplo, no maisinho, certo? Então, segunda eu posso trabalhar de 8 às 12, tá bom? E depois vamos colocar de 14, tá? De 14 às 17. Então, desculpa, eu modifiquei, tá? De 14 às 17. Vamos colocar aqui 00, isso, às 17, 00. Pronto. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Nós vamos ter uma parada para almoço, né? Vai funcionar, nós vamos ter uma disponibilidade de agendamento de 8 às 12. Depois de 12 às 14 não vai ter horário disponível e o sistema volta a abrir a agenda para marcação de 14 às 17. Então aqui é intuitivo, a maioria de vocês já sabe como funciona. Tá? E quais as datas que eu quero deixar disponível? Janeiro, fevereiro, eu vou deixar todos os meses disponível, do primeiro dia do mês até o último. Caso eu queira, eu estou de férias, por exemplo, no mês de junho, então eu desmarco o mês de junho e não vou ter agenda aberta no mês de junho. Eu posso modificar também as datas de acordo com o meu interesse, certo? E agora, continuando, nós temos aqui o número de sessões. Sessões é um pouco parecida com recorrência. Lembra que a gente comentou da recorrência? Então você tem um paciente e você vai precisar trabalhar com ele durante 3 sessões. Então você marca 3 sessões. Automaticamente, quando ele agendar uma data, se for uma terça-feira, as terças subsequentes, né, durante 3 terças-feiras, vão ser também automaticamente agendadas para que ele complete aquelas sessões. Então, se é um corte, vai ser sessão única. Disponibilidade. Por quanto tempo essa agenda vai estar disponível, né? Tempo indeterminado. A agenda está disponível. Se por algum motivo qualquer, motivo de doença, de saúde, eu posso vir aqui bloquear, certo? Algumas dessas datas. Inclusive, eu posso bloquear aqui embaixo, ó. Bloquear datas específicas. Então, eu clico aqui, tá? E bloqueio alguma data. Caso tenha alguma intercorrência, eu não posso atender nessa data. Então, a disponibilidade vai estar aí. Ele vai poder ver a agenda durante o ano todo, minha agenda do ano todo, porque pode ser que ele queira marcar hoje, daqui a 2 meses ele queira marcar outro corte, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, então ele vai poder ver a agenda do ano todo, certo? E ele pode marcar com antecedência mínima de 10 minutos, por exemplo, né? Para que eu possa me programar. Então, com 10 minutos de antecedência, ele pode marcar esse agendamento. Opções avançadas, tá? Se a gente for aqui, eu tenho a possibilidade de aprovação de novos agendamentos, certo? Os agendamentos vão ser aprovados de forma automática. Permitir que os inscritos cancelem os agendamentos, sim, pode acontecer um imprevisto e a pessoa precisar cancelar. E é importante que ele cancele para que aquela data volte a ficar disponível para que outra pessoa possa marcar. Permite que os inscritos reagendem os seus agendamentos, claro, ele teve um imprevisto, cancelou, mas ele pode realizar um novo reagendamento. Inclusive, eu vou mostrar aqui para você que a gente pode ativar notificações. E essas notificações são muito importantes para lembrar o cliente daquele compromisso que ele tem com a gente. Então, quando ele cancela, automaticamente na mensagem de notificação de cancelamento confirmado, eu mando um link para um novo agendamento, né, para que ele possa fazer um reagendamento e marcar em uma data futura. Eu não quero perder aquele cliente, eu não quero que ele vá para a concorrência. Então é importante eu aceitar reagendamentos e exibição de horários disponíveis. Então, quando aquele horário meu estiver ocupado, né, então ele vai exibir como ocupado, quando o horário estiver marcado. Limite de agendamento por horário, eu só atendo uma pessoa, né? A não ser que fosse uma consultoria em grupo, por exemplo, eu poderia atender 2, 3 pessoas. Fosse uma consultoria em grupos, aí sim, eu poderia colocar aqui o número de pessoas, então mais de uma pessoa poderia reservar aquele horário comigo, e aí eu teria uma sessão no Zoom, por exemplo, online com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Tá? Limite de agendamento por e-mail, quantas vezes aquele e-mail pode marcar um agendamento, né? Às vezes eu deixo aberto porque ele pode querer marcar para o filho, por exemplo. Quando eu vou agendar um cabeleireiro para o meu filho, eu agendo com os meus dados, né? Com o meu e-mail, porque meu filho é uma criança e eu que levo ele. Então eu não limito, né, o número de agendamentos por e-mail. Se você quiser deixar um único agendamento, por exemplo, eu não costumo limitar, certo? E aí nós vamos salvar, né, para continuar a criação da nossa agenda.